Olá meninas! O tutorial de hoje é um tutorial muito especial, pois vai dedicado a todas as mulheres que estão lutando contra o câncer e para aquelas mulheres que já venceram essa doença. Hoje eu quero mandar muita força, muita fé, muita positividade para você, dizer que não desista de você, não desista de viver, que tudo na vida a gente tem uma saída. Então hoje eu quero dedicar essa maquiagem a todas vocês e dizer que unidas nós somos mais fortes. Então por isso hoje eu venho me unir a essa luta contra o câncer. Então a maquiagem de hoje é uma maquiagem que valoriza mais o olhar, é uma maquiagem bem feminina, uma maquiagem sexy, para você se sentir feminina, para você se sentir bonita, sexy. Eu espero muito que vocês gostem dessa maquiagem, eu fiz com muito carinho para vocês, tá bom? Então vamos lá começar. Como sempre eu gosto de começar aplicando um primer, eu vou usar esse da Ren, que é o que eu uso no momento, tá? Ele é transparente. Então eu já apliquei um corretivo para uniformizar a pálpebra. Se você tem um primer que já tem um pouquinho de cor, então não precisa o corretivo, tá? Eu vou aplicar o primer com o dedo mesmo. Agora eu vou pegar esse pincel de pálpebra, ele é um pouquinho mais fino. E vou pegar um pigmento rosa, esse aqui é da marca Base. Ele é um pink, ele é bem forte mesmo, um rosa pink. E o que eu faço? Eu pego no pincel e para não fazer tanta sujeira, eu pego a tampinha e dou umas batidinhas assim com o pincel, que aí cai todo o excesso e fica só a sujeirinha aqui no pincel. E aplico esse pigmento pressionando para não fazer muita sujeira, porque o pigmento sempre faz sujeira, né? Então eu vou aplicando pouco a pouco, tá vendo? Só um pouquinho, ele já rende bastante. Com o restinho que fica na tampinha, eu vou sujar outra vez o pincel e vou aplicar aqui rente aos cílios inferiores. Vou sujar essa parte aqui para ficar um esfumadinho, porque eu quero que aqui embaixo fique um pouquinho de rosa também. Então por enquanto eu vou deixar assim, que depois no final eu vou retocar só o centro da pálpebra para o rosa ficar mais chamativo, tá? Agora eu já vou aplicar o lápis de olho. E hoje eu vou usar esse aqui da NYX, pretinho básico. E o lápis eu aplico assim, sujando, tá? Agora eu vou pegar um pincel de pálpebra, tá? Fininho. Esse kit que eu uso é o da Fraulein. E vou pegar uma sombra marrom, vou usar essa minha paletinha de duo da Essence, que tem esse marrom aqui, que é um marrom médio, mas ele tem um pouquinho de cintilância, bem pouquinho, meio dourado assim. Eu gosto bastante desse marrom, tá? Mas pode ser qualquer marrom médio que você tiver, mais ou menos assim, tá? E vou começar aplicando esse marrom no cantinho interno do olho. Aí eu começo aplicando com batidinhas e depois eu arrasto a sombra pra dentro. Assim já vai esfumando também. Aí eu subo um pouquinho com esse marrom pra cima, pra marcar um pouquinho côncavo. E com o pincelzinho sujo, eu esfumo um pouquinho aqui onde acaba o marrom, pra juntar com o rosa. E vou fazer a mesma coisa aqui no cantinho externo da pálpebra. Só que dessa vez eu vou fazer uma espécie de V. Uma V deitada assim. E esse marrom eu vou subir mais, tá? O meu côncavo tá aqui.
eu vou subir ele um pouquinho mais pra cima. Então, eu começo a esfumar esse marrom pouco a pouco, tá? Eu vou fazendo movimentos circulares, assim, pra ir misturando, pra ir espalhando. Isso, um pouquinho abaixo também. Agora eu vou pegar um pincel no corte na diagonal e vou pegar um pouquinho de sombra preta, opaca, tá? Que seja opaca. Se você não quiser fazer esse passo, você capricha no marrom que vai ficar um pouquinho mais suave. Mas eu quero um olho mais dramático hoje, um olho mais chamativo, mais potente mesmo. Então eu vou adicionar um pouquinho de preto aqui no cantinho externo do olho, da pálpebra. E puxo a sombra pra dentro também. E um pouquinho da sombra preta também no cantinho interno. E com esse mesmo pincelzinho e a sombra preta, eu vou aplicar aqui no cantinho externo da pálpebra inferior até o meio, mais ou menos, tá? Volto com o pincel esfumar e misturo esse preto com o marrom. Agora eu vou pegar um pincelzinho fino e um corretivo mais cremosinho. Esse aqui é o 04 da Kiko. Então eu vou pegar um pouquinho do pincel e vou aplicar abaixo da sobrancelha para criar uma base. Vou pegar um pincel de sombra fino também. Esse aqui é o shader da Zoeva. E vou pegar essa sombra aqui, que é um bege opaco, e vou aplicar rente à sobrancelha. Dessa mesma paleta da Kiko, essa aqui é a 02 Generals. Eu vou pegar esse bege que tem um pouco de cintilância, tá? Ele é mais iluminado, assim, serve até como iluminador. Com o mesmo pincel, eu vou aplicar somente no arco da sobrancelha. Se você não tiver essa sombra, você pode usar um iluminador mesmo. Vou pegar um pincel mais fofinho, esse aqui é o E25 da Sigma. E vou pegar uma sombra de transição, a que eu vou usar hoje é a 122 da Kiko, que é um cinza, um marrom acinzentado opaco, que é uma sombra de transição. Essa sombra você pode encontrar na paleta de 88 cores neutras, tá? Ela é um pouco parecida. Então eu vou aplicar essa sombra de transição em cima do meu côncavo, tá? Entre o marrom e o bege, pra misturar bem aí essas duas cores. Agora eu vou aplicar o delineador e vou usar hoje o meu favorito, que é o da Bobbi Brown, preto. E vou aplicar com um pincelzinho chanfrado mesmo, fininho. O delineador eu não vou puxar, tá? Eu vou fazer um delineado assim, mais rente ao cílio, só seguindo o desenho do olho. Fiz o delineado mais ou menos, não fiz tão perfeito, porque eu gosto do delineado esfumadinho, tá? Então, como eu tô fazendo um olho assim rosa com marrom, hoje eu vou passar uma sombra marrom por cima desse delineado preto para ficar mais suave. Eu vou usar a mesma sombra que eu apliquei no comecinho, a sombra marrom da Essence, que tem um pouco de cintilância, e vou aplicar com um pincel chanfradinho também. Eu vou aplicando por cima do delineado e vou esfumando ao mesmo tempo. E assim eu já vou dando o formato que eu quero pro olho, tá? Agora eu vou aplicar um pouquinho de rímel e vou usar hoje esse aqui da Lina Bocardi.
Apliquei uma camada bem fina, porque eu vou usar cílios postiços. E hoje eu escolhi um cílio mais cheio, tá? Um pouquinho mais dramático. Normalmente eu uso o cílio postiço mais simples, que não se vê tanto. E eu escolhi esse cílio aqui, que eu comprei faz pouco tempo, tá? Eu achei ele bem bonito, ele é bem fininho. E eu até guardei aqui a caixinha, separei a caixinha pra mostrar pra vocês. E eu comprei em uma loja... Então eu comprei em uma loja online. Eu paguei bem baratinho, eu acho que foi uns 2 euros na caixinha. E eu comprei pra provar, pra ver como era o cílio e tal. E pra falar a verdade, eu gostei. Eu achei bem legal, assim. Eu gosto bastante dos cílios da Ardell, é o que eu mais gosto. Mas esse aqui pra fazer uma maquiagem pra uma noite, pra uma balada, que não exija uma ocasião tão perfeita, né, digamos, eu acho que valeu super a pena. Então eu vou aplicar ele, e a colinha que eu uso é a Duo, tá? Que é essa aqui, a Duo. Então eu coloco um pouquinho aqui, uma gotinha na mão, venho com um palitinho, pego assim o palitinho e vou passando no cílio. Daí eu deixo secar e uns 30 segundos e aplico no olho. Já coloquei os cílios postiços. Como eu falei pra vocês, eu escolhi hoje um mais cheio. Mas se você não gostar, você pode passar somente o rímel ou usar um cílio mais simples, tá? Mais natural. E o que eu fiz agora? Eu adicionei um pouquinho mais de preto bem aqui na minha dobrinha da pálpebra para potencializar um pouco mais, tá? Eu fiz nesse olho, tinha esquecido de fazer, e agora eu vou fazer nesse olho pra vocês. Caso você não queira fazer esse passo, não tem problema, você esfuma o marrom que vai ficar bonito. Mas eu gosto de fazer porque essa minha dobrinha aqui do olho, ela... Ai, sujei aqui. Ela faz com que minha sombra acabe se escondendo, né? Então eu não gosto muito. Então não gosto muito dessa dobrinha aqui do olho. Sujei aqui, pronto. Então eu vou pegar um pincel de pálpebra normal, chanfradinho, e um pouquinho de sombra preta. E vou fazer um côncavo falso, né? Seria um côncavo falso com preto. Bem aqui na dobrinha mesmo, eu aplico a sombra. Daí eu pego um pincelzinho de esfumar, fofinho, e esfumo esse preto, pouco a pouco, com a mão bem leve pra não arrastar muito o produto, só pra esfumar mesmo. Agora eu volto com o pigmento e repasso bem pouquinho, bem no centro da pálpebra móvel, tá? Eu escolhi um batom nude, mas a minha boca ela tá um pouquinho ressecada, porque começou o outono aqui e ela tá um pouquinho ressecada. Então hoje eu escolhi esse aqui da Essence, que é um nude bem cremoso mesmo, então ele fica com aspecto de gloss, tá? Eu tô usando esse. Mas se sua boca estiver bonita, você pode optar por um nude mate, que eu acho que vai ficar mais bonito com essa maquiagem. Se você não gosta do nude mate, você pode usar também um brilho, que vai ficar bonito. Então é isso, meninas. Essa foi a minha maquiagem, foi a maquiagem que eu escolhi para apoiar essa luta, essa causa. Eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Eu vou deixar a relação dos produtos que eu usei para fazer a pele, para fazer o rosto, lá no blog. Então é isso, meus amores. Um beijinho e a gente se vê no próximo tutorial. Tchau!